Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da EAN. Num paralelogramo, dois de seus lados adjacentes formam um ângulo de 30 graus e medem 5 centímetros e 5 raiz de 3 centímetros, respectivamente. Calcule a diferença entre a diagonal maior e a diagonal menor desse paralelogramo e assinale a opção que apresenta essa diferença. Farei então o desenho do paralelogramo em questão. Então a gente tem aqui o primeiro paralelogramo, cujos vértices serão AB, C e D. Segundo o autor, existem dois lados. Um lado mede 5 raiz de 3 e o outro lado mede 5. E o autor quer saber quanto mede a diagonal AC. A diagonal AC, esta então seria a diagonal AC. Além disso, o ângulo entre os lados adjacentes é de 30 graus. Bom, então para eu calcular AC, basta eu fazer a lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos no triângulo ADC, eu obteria o seguinte. No triângulo ADC, eu obteria o seguinte. AC ao quadrado, que é a diagonal menor, seria igual a 5 ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 raiz de 3 vezes o cosseno de 30 graus. Portanto, AC ao quadrado será igual a 5 ao quadrado é 25, mais, aqui vai ficar 25 vezes 3, portanto, 25 vezes 3, menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5 dará 50 vezes raiz de 3. O cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, portanto, vezes raiz de 3 sobre 2. 50 dá para dividir por 2, que resultará em 25. Raiz de 3 vezes raiz de 3 resultará em 3. Portanto, AC ao quadrado será igual a 25 mais 25 vezes 3, 25 vezes 3, menos 25, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Portanto, aqui dá para eu cancelar 25 vezes 3 com menos 25 vezes 3. Então, obterei AC ao quadrado será igual a 25. Então, o AC será igual a mais ou menos raiz de 25. O AC, então, seria mais ou menos 5, e a única alternativa possível é 5, pois é uma medida e essa medida será positiva. Portanto, AC será igual a 5 centímetros. AC será igual a 5 centímetros. Agora eu terei que calcular a diagonal maior. Vamos lá, vamos calcular a diagonal maior. Estamos diante, então, do mesmo paralelogramo e vamos calcular a diagonal maior. Bem, a gente sabe que este ângulo aqui é de 30 graus. Segundo o enunciado, este ângulo é dado e vale 30 graus. Essa reta AB é paralela à reta DC. Este ângulo aqui também medirá 30 graus. Portanto, este ângulo aqui, ó, interno ao paralelogramo, medirá 150 graus. A diagonal DB,
a gente poderia desenhá-la. A diagonal DB seria essa diagonal verde aqui. Então, se a gente destacar o triângulo ABD, lembrando também que os lados medirão 5 raiz de 3, os lados adjacentes medem 5 raiz de 3 e 5. Como no paralelogramo os lados opostos são congruentes, portanto aqui medirá 5, e se aqui é 5 raiz de 3, aqui também medirá 5 raiz de 3. Então, no triângulo ADB, a gente teria o seguinte. Se a gente fizer a lei dos cossenos no triângulo ADB, nós teríamos o seguinte. BD ao quadrado seria igual a 5 ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes 5 raiz de 3 vezes o cosseno de 150 graus. Então, BD ao quadrado será igual a 25 mais, aqui vai ficar 25 vezes 3 mais 25 vezes 3 menos 2 vezes 5 vezes 5 raiz de 3 vezes o cosseno de 150. Se eu olhar para o ciclo trigonométrico e calcular o cosseno de 150, seria este ângulo aqui, ó, este aqui. O 150 graus, ele é simétrico ao 30 graus. E cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de 150 vai ser igualzinho ao de 30, só que negativo. Portanto, o cosseno de 150 resultará em menos raiz de 3 sobre 2. Continuando aqui, então, a lei dos cossenos, nós obteremos o seguinte. BD ao quadrado será igual a 25 mais 25 vezes 3. Ó, menos vezes menos vai dar mais. Então, aqui vai dar 25 também. Então, vai dar 2 vezes 25 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 dividido por 2. Esse 2 dá para cancelar com esse. E perceba que o 25 é como se ele fosse um delicioso morango. Então, eu tenho um morango mais 3 morangos mais 3 morangos. Portanto, BD ao quadrado seria igual a 7 morangos, ou seja, 7 vezes 25. Então, BD é igual a raiz de 25 vezes 7. Então, BD será igual a 5 raiz de 7 centímetros. Esta, então, seria a diagonal BD. BD é 5 raiz de 7. E a diagonal menor, que é a AC, vale 5. Então, a resposta será 5 raiz de 7 menos 5. Então, vamos lá, ó. A diferença entre as diagonais será 5 raiz de 7 menos 5. Dá para eu colocar o 5 em evidência. 5 raiz de 7 por 5 dá a raiz de 7, menos 5 por 5 dá 1. Portanto, essa diferença seria igual à alternativa A.